Então, vamos aqui agora à aula de número 5, a evolução da administração. Então, nesta aula, a gente vai conhecer de que forma as empresas evoluíram a partir da Revolução Industrial e também quando ocorreram os principais fatos históricos das empresas, que causam transformações até nos nossos dias, né? Até nos dias de hoje. Então, já as fases aqui das empresas, né? A partir destes questionamentos, vamos conhecer quais foram as fases das empresas. Andrade, um autor muito renomado, nos apresenta este período como sendo a primeira e a segunda Revolução Industrial. Então, a primeira Revolução Industrial, que ocorreu em 1780 a 1860, né, teve como principais fatos a mecanização da agricultura e da indústria, né, que a gente recorda que era tudo manual. Né? Então, nesse período, começou a introdução das máquinas na questão da agricultura e da indústria. A aplicação da força motriz à indústria, né? E o desenvolvimento do sistema de fabricação também foi fato marcante, e a melhoria nos transportes e na comunicação. Isso foi durante a primeira Revolução Industrial, segundo Andrade. E a segunda Revolução Industrial, Andrade cita aqui, né, os principais fatos e que ocorreu nos anos de 1860 a 1914. Então, nesse período ocorreu o ferro é substituído pelo aço como matéria-prima base da indústria, o vapor é substituído pela eletricidade como fonte de energia para a indústria. Então, tinham as máquinas, que a gente chamava de Maria-Fumaça também na época, então tudo era vapor, movido a vapor, e de repente começou também a ser substituído pela eletricidade. Tá? Observando historicamente a divisão da Revolução Industrial, podemos entender que as matérias-primas foram importantes para o crescimento das empresas, pois a substituição do ferro e carvão por aço e eletricidade possibilitou grandes avanços, os quais são demonstrados por Chiavenato, né, da seguinte forma. Vamos ver aqui. Ele fez aqui um diagrama, bacana, dá pra gente entender o resumo dessas fases. Aí a gente vai aqui verificar cada uma dessas fases. Então, a primeira fase, que era a fase artesanal, né? A gente já viu na questão da manufatura, maquinofatura, né? Então, a manufatura que a gente viu na aula, ou noutra aula, que fala da questão do trabalho manual, que eram os artesãos, né? Então, na primeira fase, a fase artesanal é o período que compreende desde a antiguidade até a criação da máquina a vapor, tá? Neste período, a sociedade era baseada na agricultura e na fabricação de produtos de forma artesanal, em pequenas oficinas e em pequena escala. Nestes séculos, a evolução da humanidade se deu de forma muito lenta, sendo que as grandes inovações aconteceriam apenas anos mais tarde. Tá? E a segunda fase, que é a transição do artesanato à indústria. Então, a primeira fase era artesanal, né? Então, era baseada na agricultura e fabricação de produto em pequenas oficinas, grupos até familiares que trabalhavam assim, tá? E faziam tudo em pequena escala, nada muito grande, era uma indústria menor, era de acordo com a necessidade daquela população. Tá? Já a segunda fase é a transição do artesanato à indústria. Então, este período corresponde à implantação da tecnologia da máquina a vapor no meio industrial, e a partir da utilização destes processos, as pequenas oficinas começaram a crescer. É neste período, de 1780 a 1860, que a matéria-prima básica para a indústria foi o ferro. E a fonte de energia que alimentava a indústria era o carvão. Assim, com o aumento da produção das indústrias e pela necessidade de buscar novos mercados da produção e pela necessidade os transportes ganham grande importância. Com a tecnologia criada por James Watt, as locomotivas e os navios a vapor transportavam o resultado da produtividade destas novas grandes indústrias. Então, neste período, que a matéria-prima básica para a indústria foi o ferro, né? Então, daí foi necessário ter energia para poder alimentar a indústria, né? E o carvão já não era mais o suficiente. Então, a partir daí, foi vindo as tecnologias para poder transportar com mais agilidade, né, tudo que se produzia, tá? Nas grandes indústrias. A terceira fase, né,
vem a questão do desenvolvimento industrial. Nesta fase, considerada como a segunda revolução industrial, né, o ferro, que era a matéria-prima básica da indústria, foi substituído pelo aço. Então, a gente pode aí, de repente, organizar umas questões de quais foram, né, o marco de cada fase. Né? Então, na terceira fase, o marco foi a substituição do ferro pelo aço dentro da indústria. E as principais fontes de energia deixam de ser apenas o carvão e passam a ser a eletricidade e os derivados do petróleo. Nesta fase ocorrem as grandes invenções da época, como os motores elétricos, os motores à explosão, fato que determinou o surgimento das primeiras fábricas de automóveis. É nesta fase que os problemas administrativos se agigantaram e surge a primeira teoria da administração. Qual foi essa teoria? A teoria científica da administração, criada por Frederick Taylor. Né? Então, como eles dizem, o gigantismo industrial, tudo muito crescendo, de repente não foi mais possível manter uma administração por familiares, né, por pessoas que não tinham conhecimento. A partir daí foi necessário buscar profissionais da área da administração para poder ajudar a resolver os problemas ali existentes. A quarta fase, né, é a fase do gigantismo industrial. Este período está situado entre as grandes guerras mundiais, fase de gigantescas revoluções econômicas, e onde ficou evidente o poder das maiores indústrias por meio da capacidade de gerar riquezas.